Não estou sozinho, tá, gente? Calma, que também faz parte da surpresa. Mas a primeira surpresa é que hoje a gente começa a nossa segunda temporada do Glacercast. E ela relatou aqui, né, se vocês procurarem no nosso segundo episódio, que ela tinha um sonho de criança e o pai falou assim, filha, pobre não vai pra Disney. E ela foi, e não foi só uma vez, e ela disse que vai mais vezes. Então, há um tempo atrás ele publicou no Facebook, na época, um texto referente a árvores, né, que a árvore ela começa lá embaixo, depois ela sobe com um tronco só, mas que em alguns momentos ela vai bifurcando, vai criando os galhos. E que você também chega nessas escolhas, às vezes 2 ou 3 ou 4, e você precisa optar por uma. É o livre-arbítrio. E Deus coloca essas opções pra você, mas é você que tem que decidir. E que às vezes você escolhe uma e não é a certa. Mas o que é bacana da árvore é que às vezes o galho lá na frente se encontra de novo, e aí isso é o quê? É coisa de Deus falando, olha, presta atenção, que a sua escolha não foi essa, eu tô te dando uma oportunidade de escolher de novo. E aí, já pulando pro 10º, Christian fala isso, né? Deus, ele sempre quer o que é melhor pra você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Glacercast. É um prazer, uma honra ter vocês assistindo aqui o nosso episódio. Nós falamos aí de uma surpresa. Não estou sozinho, tá, gente? Calma, que também faz parte da surpresa. Mas a primeira surpresa é que hoje a gente começa a nossa segunda temporada do Glacercast. Nós tivemos 10 episódios aqui transformadores. Eu tenho certeza que vocês acompanharam aí e curtiram tudo que foi passado, todas as chaves. Nós vamos, justamente hoje, estamos aqui para passar tudo isso para vocês e fazer um paralelo com as nossas vivências, também com as nossas experiências. Mas antes da gente começar e eu apresentar quem está do lado de lá da câmera, queria pedir para você que está assistindo aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, deixa o sininho ativado aí, porque toda quarta-feira, às 20 horas, um novo episódio para você. Estamos começando a segunda temporada, hein? Então, antes de eu apresentar quem está do lado de lá, queria agradecer de coração Fernanda Farali, que está cuidando da gente, nossa parceira, patrocinadora, Tiago, da Diamante Agro, que também é nosso parceiro desde o começo, Acessórios Glamour, né? E a Angélica, que também cuida da Karina. Então, quem está do lado de lá, tudo bem, meu amor? Olá, tudo bem? Gente, que delícia, né? Quando a gente vai completando as fases, as etapas, e a vida é isso. Então, quando a gente chegou nesse programa 11º, decidimos fazer uma retrospectiva de tudo que já aconteceu até aqui, relembrar momentos e, mais importante que isso, fazer um paralelo com as nossas vidas, porque eu acho que quando a gente para em casa para assistir um episódio, para se alimentar desse conhecimento, dessas informações, a gente está aprendendo. Então, nós estamos aqui hoje, nesse episódio da segunda temporada, para dizer para você aí de casa, para lembrar você aí de casa, tudo que a gente aprendeu e o que transformou a nossa vida. O que trouxe de bom, quais os aprendizados que tivemos desses episódios, para que faça sentido, né? Eu acho que quando eu e o Danilo está aqui, a gente não está aqui só por estar. Tem um propósito muito maior. E esse propósito a gente quer compartilhar com você, que está em casa. Então é um prazer estar aqui nessa segunda temporada. Espero que venham muitas temporadas por aí. E bora lá bater papo? Só pedir uma coisinha, você me deu um gancho muito bacana, meu amor. Se você tiver uma indicação, um interesse de algum convidado ou algum tema para a gente trazer aqui, coloca aí no comentário, tanto do YouTube ou vai no Instagram também, pode mandar sua mensagem. Se você quer participar aqui com a gente, pode entrar em contato, nós estamos abertos a tudo. Acho que a Karina falou de uma forma perfeita. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês coisas que vocês tenham interesse. Então, eu acho que esse é o objetivo do Glacercast. Então, vamos começar a segunda temporada. Bora lá. Start. Só um detalhezinho. Quando nós fizemos nosso primeiro episódio, que éramos nós dois, você deu um spoiler de uma coisa surreal que Deus colocou na sua vida. E nós temos aqui agora concretizado fisicamente. Eu queria que você começasse contando pra gente como que foi esse sonho, tanto lá em Alphaville, na Chave Mestra, no dia do lançamento, quanto na Bienal. Você esteve na Bienal participando do lançamento do livro. Então conta rapidinho pra gente. Bom, vamos lá. Gente, nosso primeiro episódio, nós gravamos eu entrevistando ele e ele me entrevistando. E foi incrível, porque eu consegui extrair desse homem aqui, que dá entrevista há tantos anos, coisas que nunca ninguém tinha perguntado para ele. E a gente tem uns feedbacks quando a gente está na rua, pessoas falando, ai, não sabia disso. Eu fiquei me achando com os feedbacks que ela trazia para mim. Ou assim, nossa, muito legal saber isso, enfim. E eu acho que
quando a gente ouve histórias de outras pessoas, realmente a gente, né, a gente se transforma. E o livro é um fato, tanto que nesse livro tem 29 histórias de pessoas, vou pegar ele aqui, de lashes. Lashes é porque eu faço extensão de cílios há muitos anos, há 14 anos, estou na área da estética há 17 anos, e aí que dentro desse livro tem a minha história. Então a gente é co-escritora, tem 29 escritoras aqui contando a história. E o podcast é isso, a gente conta a história. Bom, vamos lá para a experiência. Quando eu estive lá na editora gravando, lançando o livro, eu simplesmente só agradecia, porque eu não estava acreditando que isso estava acontecendo na minha vida. Que eu sempre convivi com ele, que está com o livro aí para, né, para vir para esse universo, um livro físico. E eu sempre olhava o livro em relação a ele. E quando Deus colocou na minha vida esse livro, minha história registrada aqui, eu falei, uau, né? E eu lá no lançamento, foi super emocionante. Eu não acreditava. Aí eu tive a oportunidade de estar lançando o livro na Bienal. E a Bienal, para quem não sabe, que para mim era uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, ela existe nas nossas vidas desde quando a gente era criança. São 24 edições já. 24 edições, e ela é uma feira de livro tão grande, que é a maior da América Latina, e ela acontece a cada 2 anos. E ela a proporção dela é tão grande que ela é 2 semanas de feira, né, pessoas visitando a feira. Muita gente, muita lembra? gente. Que susto que a gente levou. O lançamento, né, que eu fiz, específico meu, foi num domingo. A gente chegou lá e a gente ficou assim, uau, o que está acontecendo aqui? Não tinha ingresso para comprar, para entrar, a gente estava esgotado. Tipo, uma feira com tantos dias acontecendo, esgotado o ingresso, e também pessoas realmente de todos os cantos. E assim, muito livro, uma proporção gigante, eu ali no meio. Até eu olhei na frente do stand da editora que eu tava, tinha aquele stand do Júnior Rostirola, isso, do Café com Deus Café Pai. com Deus Pai, que a gente lê todo dia, o devocional. E o stand dele também gigante, a fila enorme para fazer foto com ele, pegar autógrafo. E eu ali naquele lugar falei, meu Deus, o senhor é infinitamente além do que a gente espera. Aí dentro lá do stand da editora, né, Chave Mestra, que é do livro, eu tive a oportunidade também de gravar um podcast. Então, assim, quando o dono da editora estava me entrevistando, ele entrevistou 50 pessoas. Então, ele teve que ter uma criatividade, uma disponibilidade super além, né, do que a gente está acostumado. E ele se surpreendeu, porque como a gente está com a experiência daqui, né? Inclusive, eu coloquei vou colocar essa semana o link no ar, que eles me disponibilizaram. Vou colocar. Inclusive, eu vou colocar no nosso canal o link. Sim, podemos para que colocar. vocês Eu aí autorizo. consigam acompanhar, porque é a minha história, enfim. Até você que tá subindo tudo. E na hora que eu estava falando com ele, a gente falou sobre o livro, sobre a história que eu contei aqui. E foi muito engraçado, porque o stand, ele era de vidro. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali falando, as pessoas passando, as pessoas participando. Então, assim, a gente pensa, uau! Como tá registrado e como tudo pode acontecer na nossa vida. Tanto que o nosso tema foi Somos Filhos de Deus. E o último episódio, a gente trouxe uma pessoa extremamente de Deus. Falamos muito de fé, de adoração, louvor. Então, assim, nós começamos o primeiro episódio com esse tema. E o 10º episódio fechou assim com chave de ouro para realmente mandar o recado, que tudo é em torno do que a gente acredita, da fé que a gente tem, do que a gente enxerga lá na frente. Posso aqui declarar o primeiro paralelo da nossa vivência com alguns dos entrevistados? Você falou do meu livro, que você, mais do que ninguém, sabe que já faz um tempo que está aí na ponta da caneta. Mas ele já existe, ele só não está concretizado fisicamente. E aí o seu, que na teoria, na nossa visão, nunca teve em prática, mas como a gente acredita num Deus diferente, Deus já sabia disso há muito tempo. E tanto o Renan quanto o Christian, né, na semana passada, falou muito que tudo é no tempo de Deus. É na hora certa, Porque uma coisa que eu acredito, o negócio da unção, da bênção, Deus só dá a bênção para você quando você sabe suportar o recebimento dela. A gente tem que estar preparado, porque Sim. em outros momentos talvez não faria nenhum sentido. Eu acho que preparado a gente tem que estar sempre. O problema é o seguinte, a gente saber esperar o tempo de Deus. Sim.
E sobre aquele primeiro episódio, Fala, o que lá você vem. acha que a pergunta que mais te, né, que você gostou de responder, meu Deus, uau, eu nunca Não tinha foi uma respondido só, meu isso. amor, não foi uma só, não foi uma só. A primeira é assim, e eu vou falar de novo do mesmo jeito que eu comecei aquele jeito. Você sabe que eu sou um cara político, embora nunca atuante de fato, né? Já tive algumas participações, tanto em Ministério do Esporte, né, Comitê Paralímpico, mas assim, eu sempre fui um cara apaixonado por política, por conhecer política, né? E nunca fizeram essa pergunta para mim de uma ambição política minha. Poxa, Então mas você acha que eu essa não convivo com você e sim, não sei seu coração? sim, então, mas assim, é por causa disso, por causa da empatia, né? Eu acho que por isso que foi bacana o primeiro episódio ser dessa forma, porque assim você conseguiu extrair coisas que eu não esperava. A outra foi a minha paixão pela Austrália, por Sydney, que aí ainda conecta o Gi, nosso filho, nisso, né? Foi uma pergunta também que, poxa, eu nas minhas palestras eu falo que a Sydney, a Austrália, é o meu país Tanto que tá favorito no mundo, registrado tá aí, né? registrado, eu e o Gi temos essa tatuagem, né? Mas do jeito que você fez a pergunta, foi de uma forma assim que me pegou, eu acho que até me emocionei na hora, né? Mas foram assim dois momentos muito marcantes naquele primeiro E episódio. eu acho que a Austrália vai ficar marcado mais ainda na nossa vida, Vai, hein? com Pelos certeza, planos vai. aí que Deus sabe o que estamos. faz. Vamos Eu nunca lá. desisti de você, Austrália. Bom, no segundo episódio, a gente conversou com a Daniele Campos e a gente se surpreendeu tanto porque ela foi absurdamente intensa, ao mesmo tempo completa nos seus depoimentos. Ela transbordou. Essa mulher tem uma luz que a gente assim observa de perto, de longe, a gente nunca cansa. E ela deixou uma frase que Eu tenho impactou, dois né? momentos muito bacanas com ela. Primeiro, a frase que ela deixou, né? Pai, filha de pobre consegue. Porque assim, ela relatou aqui, né? Se vocês procurarem no nosso segundo episódio, que ela tinha um sonho de criança e o pai, na essência e por causa da época, falou assim: filha, pobre não vai para Disney. Mais ou menos assim. E ela foi, e não foi só uma vez, e ela disse que vai mais vezes. Então, assim, é um relato de uma pessoa que tem muita fé. Eu acho que um pouco dessa abertura da fé que eu tenho hoje, eu sempre falo que você foi assim, primordial nisso, mas eu aprendi muito em relação à fé com a Dani. E no final do episódio, ela passa uma mensagem pra gente que acho que amoleceu o nosso coração e a gente saiu daqui de perna bamba, né? Na verdade, a Dani, ela consegue profetizar de tão evoluída que ela já é espiritualmente, como pessoa, com as realizações que ela já teve na vida, com a experiência, com a maturidade, ela consegue olhar para a pessoa que ela está ali conversando, ela consegue profetizar. E ela tem esse poder tão forte que ela profetiza para a própria vida. Porque que nem eu estava escutando essa semana o Pablo Marçal falando, escutando, enfim, eu falei para eles que tô ouvindo muito aquele primo pobre, enfim, são lições. E ele sempre fala assim: nós precisamos ter ambiência, nós Você precisamos, fala isso nas suas palestras também. falo muito, estar vivendo aquilo que a gente quer viver. O Pablo deu um exemplo que eu vou trazer aqui, que eu acho que é muito que a Dani pratica, porque ela falou muito dessa coisa de sair lá da pobreza e atingir onde ela está hoje. Se eu tivesse que fazer um empréstimo ou que tivesse que estar ali dando um apoio para uma pessoa, você ia preferir dar um apoio para quem deve 10 milhões ou para quem tem 1 milhão? Ele É diz: surreal. você precisa dar apoio para quem deve 10 milhões, porque ele já vive aquilo. Para ele dever 10, ele já teve 20, ele já teve Já movimentou 30, os ele já 50. movimentou os 10, ele já movimentou 1 milhão já faz tempo. E é Então é mais sobre fácil, mentalidade, e é mais entendeu? fácil ele sair do menos 10 para mais 10, Muito mais ou melhor, fácil. perdão, corrigindo. É mais fácil o cara que tem 1 milhão ficar sem nada, inclusive ele cita um exemplo, eu não sei a porcentagem, mas o tanto de pessoas que ganharam na Mega Sena e algum tempo depois ficaram pior do que eram antes de Porque é ganhar, a né? mentalidade daquela pessoa que. Porque não é sobre o dinheiro é uma moeda de Sim. troca. É sobre a energia que você vai fazer sobre o dinheiro e sobre ser pobre ou não, sobre a escassez da mente, sobre o seu comportamento, sobre os ambientes que você vai viver, sobre as pessoas que você vai escolher para estar ali, Eu lembro vivendo o muito seu bem. dia a Ele dia. fala muito bem. Ele finaliza falando assim: é mais fácil o cara que tem 1 milhão ficar sem nada
Sim. do que o cara que tem 10 milhões, menos 10 se chegar nos 10. Sim, Então, porque ele fez aquilo lá acontecer, isso em né? número de valores, mas o que ele fala é bacana. Ele prefere se associar ao cara que tem menos de 10 milhões, porque ele sabe do potencial do cara de transformar esses menos Sim. 10 milhões em mais 10 milhões. E eles falam muito também nesses temas de pobreza e riqueza sobre você ser obrigado a comprar aquilo que a sociedade te impõe. Ele conta E a não história do é relógio, sobre né? consumo, porque as pessoas que têm o dinheiro hoje, elas podem escolher o que elas querem consumir. Elas podem escolher os ambientes que elas querem estar, as pessoas que elas querem conviver. E às vezes, o pobre também nunca vai se tornar rico porque ele compra coisas que, muito além, ele não tem dinheiro, às vezes, de 5 mil reais para pagar uma dívida, ele sempre acha que ele nunca vai ter, só que ele tem um celular de 5 mil reais. Então, E aí a gente entra no assunto do nosso próximo convidado, Rafael de Barros, né? Que ele fala, a frase dele, né, que ele não abre mão da liberdade, mas ele finaliza falando da história da árvore. Eu senti inclusive, que eu repeti ela aqui. eu senti que você absorveu muito isso. E tem a ver com essa questão das escolhas do Pablo Marçal. O Rafa, acho que essa história que ele conta... Com certeza ele ouve esses conteúdos também. Da árvore, né? Eu acho que foi assim o ponto-chave do Rafa aqui na Conta nossa a história rapidinho participação. para quem não assistiu o episódio do Rafa. Há um tempo atrás ele publicou no Facebook, na época, um texto referente a árvores, né? Que a árvore ela começa lá embaixo, depois ela sobe com um tronco só, mas que em alguns momentos ela vai bifurcando, vai criando os galhos. E que você, na sua vida, traçando um paralelo com relação à árvore, também chega nessas escolhas, às vezes 2 ou 3 ou 4, e você precisa optar por uma. É o livre-arbítrio. E Deus coloca essas opções para você, mas é você que tem que decidir, né? E que às vezes você escolhe uma e não é a certa. Mas o que é bacana da árvore, que às vezes o galho lá na frente se encontra de novo, e aí isso é o quê? É coisa de Deus falando, olha, presta atenção que a sua escolha não foi essa, eu estou te dando uma oportunidade de escolher de novo. E aí, já pulando para o 10º, Christian fala isso, né? De que Deus, ele sempre quer o que é melhor para você. Mesmo às vezes você não tendo a escolha certa, Deus te perdoou sempre. Mas se a gente for voltar lá para os galhos, quando a gente tem a dúvida de qual bifurcação ir, a gente tem que escolher a paz. Se você está sentindo paz naquela escolha, é porque aquela é para você. Se você está aflita, angustiada, nervosa, tipo, sem paz, não é a escolha. E a gente precisa prestar atenção nos sinais. E esse negócio sobre a energia do dinheiro, a energia das escolhas, eu acho que as pessoas, elas ficam muito apegadas a ter ou não ter o dinheiro. Eu e Danilo, nós somos pessoas que nós somos abordados muito por essa frase. Como vocês conseguem ter tempo para fazer tudo que vocês fazem, ter energia para fazer tudo que vocês fazem? Eu sempre acho que a gente precisa, eu falo para ele, eu quero viver. A gente precisa ter experiências. E as pessoas não dão valor para as experiências. E eu acho que a experiência tem valor, ela não tem preço. É isso que eu ia falar. E sabe qual que é o problema das pessoas quando elas perguntam pra gente? Que realmente a gente tem uma vida surreal, graças a Deus, assim, a nível de experiência, de vivência. E não é sobre dinheiro. Que não é, e que muitas vezes não é compatível com o dinheiro, mas as pessoas só veem isso. As pessoas veem o que a gente vivencia e falam, meu... E não é o dinheiro. A gente é milionário disso, de né? saber viver, a gente é milionário disso, de saber viver, porque às vezes a gente faz sem ter o dinheiro. Meu, ela foi viajar várias vezes para fora do Brasil sem ter o dinheiro. E não é sobre o dinheiro. E aí a gente entra muito no assunto dos próximos, que é a Carol e o Renan. E dá para fazer muito uma comparação entre o que os dois falaram, porque assim, a Carol faz um testemunho de que ela abriu uma empresa achando que era só por lá na prateleira, por X, e ela vezes pegou X, um vai faturar, para isso, pensando no dinheiro, e quebrou. Sim. E aí, quando ela volta com outro pensamento, uma outra mentalidade, uma outra maturidade, ela prospera e muda de vida. Sim. E aí fecha com o que o Renan fala. Que às vezes o cara tem dinheiro, mas ele só tem dinheiro. Exato. Ele não sabe viver, gente. Deus nos fez para viver esse momento aqui na Terra. E as pessoas, elas estão muito preocupadas em acumular. Acumular é diferente de poupar. Você ter uma organização financeira, que a gente aprendeu muito aqui com o Michel.
você ter uma jornada a cumprir, você ter sei lá, uma meta a atingir, é diferente. Agora, as pessoas, elas precisam ter muita atenção de querer só acumular. E o acúmulo, ele não é saudável, porque você não vai conseguir ter essas Em tudo, experiências. né, meu amor? Não só financeiramente, mas, por exemplo, o acúmulo de informação, o acúmulo de conhecimento. Se você. Obesidade de Obesidade, informação, você né? fala muito bem, você fala essa palavra, né? Obesidade de informação, obesidade de conhecimento. Porque assim, se a gente só vai colocando na caixinha e não transborda isso na vida das pessoas, não serve de nada. O Pablo Exatamente. Marçal faz muito bem isso, né? Sim. Ele fala que hoje ele tem que sentar nas mesas que ele quer. Só que teve momentos da evolução, porque o cara é o segundo mais rico do Brasil, então, tipo, os milhões, Bilhões os ele, né? bilhões, a gente nem sabe quanto é. Mas assim, ele já teve fases na vida que ele precisou ter o relógio que o outro tem, porque era o assunto eterno das Se ele mesas, queria estar na mesa, ele precisava né? do relógio. Ele precisava ter o carro que, enfim, a sociedade impõe. E se você não tiver maturidade para saber viver nessa sociedade, isso não vai transformar a sua vida e não vai fazer você ter aprendizado nenhum, né? Nós temos um adolescente que virou adulto recentemente em casa e ele é extremamente organizado com essa questão dinheiro. E Financeira. ele projeta a vida dele. Então, a gente vê que a cultura hoje em dia tá aí para nos mostrar, e a gente vê de perto, vê em casa que você precisa ter organização, você precisa ter conhecimento, estudo. Esse cara que é o primo pobre, ele fala muito sobre estudar. A gente vê que, às vezes, ele nem tem os termos certos de fala, ele não tem o posicionamento de fala, mas ele está conseguindo falar com essas pessoas que estão em casa, que estão perdidas. Você está em casa, você está cheio de dívida, você não tem dinheiro para comprar o almoço, muito menos a janta, e você não sabe para onde ir, que alternativa. Então, assim, primeira coisa, mude seu ambiente. Vá para outros nichos, porque às vezes os nossos próprios pais, os nossos próprios amigos cultivam essa energia que a gente está vivendo e a gente olha para os lados, a gente não tem para quem pedir ajuda. E aí, para a gente exemplificar isso que você falou com um dos nossos convidados, foi o que a Carol fez, por exemplo, né? Ela foi atrás de conhecimento, ela mudou várias vezes, né? Mas ela Sim. foi atrás de conhecimento para buscar o sonho dela. Qual que é a frase dela de impacto do nosso A programa? Carol, a essência faz se sentir bem. Por que que ela fez essa frase, gente? Quando ela quebrou e ela teve que voltar para o CLT, ela foi buscar conhecimento, ela foi estudar, porque ela sabia que o objetivo dela não era vender roupa como ela fez com o primeiro comércio dela, era transformar a vida das pessoas. Então hoje o que que ela faz? Ela transforma a vida das mulheres no jeito de se vestir. Sim, ela, né, faz o posicionamento da pessoa. Porque às vezes, gente, vamos supor, uma mulher, eu trabalho com mulheres o dia todo, tanto nos atendimentos, na transformação estética, quanto com os Lógico. acessórios. Porque a gente vê que um acessório, ele dá um brilho na mulher. Olha, tô com acessórios hoje. Se eu tirar tudo, vocês vão ver a diferença que é. Acessórios Glamour. É uma loja que começou lá com uma mesa e eu fiz 40 laços e hoje ela tá com uma proporção que a gente às vezes entra lá e fala assim: "Meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo". E cada peça que tá lá dentro, ela transforma a mulher, e a Carol faz isso. Ela traz essa consultoria para mudar não só a vestimenta da mulher, mas o comportamento da mulher. Ela fala isso, né? Não é só vender uma roupa, né? Às Exato, vezes ela ó. prefere até não vender se ela sabe que a pessoa não vai Exato, usar. porque você precisa ter estrutura mental, seu pensamento está adequado com aquilo que você está vestindo. Porque tem pessoas, ó, eu tenho um depoimento de uma mulher que ela fala assim: "Gê, eu não consigo ir ao shopping sozinha". Porque ela não tem posicionamento de se impor, de estar ali no ambiente sozinha. Então, independente da roupa que ela está vestindo, é a mentalidade, né. E o Renan fala Buena. assim: "Não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa". A Carol, na teoria, faz isso, Sim, né? E não só ela, né? Eu acho que todos que estiveram aqui às vezes falam isso, né? Nós vamos na segunda parte nós vamos falar do Michel, que também fala isso, mas eu acho que o ponto-chave do Renan foi esse.
E aí, por que eu gostei muito da participação do Renan? É um cara que Deus colocou na minha vida, né? Eu comentei isso quando ele esteve aqui, mas que num momento de dificuldade nosso, né? Eu me reconectei com o Marcelo Meneghel, um grande amigo nosso, e um amigo meu de infância, um irmão, um cara que, machismo de lado, mas um cara que me ensinou a falar eu te amo para um homem, né? Eu só falava isso pro meu pai, pro meu filho, mas um cara que mostrou muito isso para mim. E Deus faz isso, e a gente precisa aprender isso para a gente finalizar esse primeiro bloco. A gente saber ouvir o que a gente precisa. E esse eu acho que é o maior problema do ser humano. Ele não aceita escutar aquilo que ele precisa. E eu acho que nesses episódios a gente tem escutado muito isso, né, meu amor? E a gente tem aprendido muito isso, E né? ouvir o que precisa e deixar os lixos de lado. Sim, E sim. uma coisa também, para finalizar, que o Rafael de Barros falou muito, que ficou muito marcado, que é uma pessoa muito inteligente, que tem muita vivência, é que precisamos ser intencional. Quando a gente é intencional, a gente vai sentar na mesa certa, a gente vai estar no ambiente de lazer certo, a gente vai fechar negócio com as pessoas certas, a gente vai assistir o filme que vai nos alimentar, ler o livro que vai nos alimentar, ter as relações íntimas, as relações com os nossos filhos que precisa ter feito e estar nos ambientes que precisamos estar. Eu já juntei duas coisas nesse papo nosso aqui da primeira parte que você fala na sua palestra. Ambiência e intencionalidade, que são as Sim, duas chaves das 4 que você passa. sim. É porque tudo se resume a Isso, isso. estar no lugar certo, pessoas certas, com a Exato. intensidade Então, certa. se você ainda não parou para pensar nisso, gente, pare, porque às vezes a gente fica correndo atrás do próprio rabo e não consegue pegar, porque a gente não faz, não é intencional naquilo que a gente precisa fazer. Eu sempre falo assim: vamos fazer o que tem que ser feito. Tá difícil? Vai doer? Vai. Vai cansar? Vai. Ontem eu saí do meu trabalho, era 7h30 Nossa. da noite, entendeu? Então, eu fiquei atendendo e tudo mais. Hoje, às 6h30 da manhã, a gente tá de pé, porque vai doer, vai ser difícil, mas você não consegue resultados. O Danilo dentro da piscina, se ele não treinava 10.000 metros por dia, ele não ia conseguir um resultado de 24 segundos. Isso é físico, é matemático. A vida acontece assim. E é mental também, né? Eu Muito. acho que assim, a gente tem que juntar a física, a matemática e a parte psicológica, mas eu acho que antes de tudo isso tem que ter Deus. Hoje eu sou suspeito, hoje eu tenho que falar isso, né? Tem que ter Deus. E a gente vai estar trazendo uma pessoa aqui para falar dessa parte mental também, né? Mas a gente precisa terminar o primeiro bloco, meu amor. E eu queria pedir que vocês aí, então, curtissem aí o nosso podcast, se inscrevesse no nosso canal, é importante para a gente, que você deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Nós vamos para um rápido breakzinho e a gente já volta com a segunda parte e os outros 5 episódios que aconteceram na nossa primeira temporada. Acessórios Glamour, simplificando para sofisticar, joias de cabelo e peças pensadas para cada mulher de forma única e especial. Peças de luxo com uma linha personalizada em óculos de sol. Atendimento na loja física ou online. Enviamos com muito carinho para todo o Brasil. Bem-vinda a Glamour Acessórios. Estamos aqui de volta. Gente, nem nós sabíamos que teremos tanto que conversar sobre tudo que a gente está aprendendo, assistindo aí o Glacier Podcast, porque é transformador. Quando a gente para a nossa vida para ouvir pessoas, ouvir experiências, ouvir histórias, claro que nós vamos transformar a nossa vida, isso é fato. E eu queria deixar aqui nossos agradecimentos aos parceiros, patrocinadores que estão sempre aí com a gente. E vamos lá falar Bora para a da segunda parte, próxima? que senão não vai dar tempo. Vamos, porque é tanto assunto, nem parece que a gente vive junto, né? A próxima convidada também foi uma coisa de Deus na sua vida. Foi a Marta, ela é enóloga. E eu conheci ela através de uma amiga, Gleine, que a gente foi fazer um passeio em São Roque. E a Marta, nós nos conectamos e ela mora em São Paulo, veio para cá para gravar com a gente. E o vinho tinha entrado recentemente na nossa vida. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria falar, essa questão do vinho. O vinho entrou num momento na nossa vida que a gente não estava conectado, mas que assim,
que eu acredito que foi uma coisa de Deus, porque quando a gente se reconectou foi uma das coisas que a gente trouxe para nossa ambiência. E Sim. aí você se conecta com a Glene, que é uma pessoa que você não via há muito tempo, Fez faculdade comigo, né? gente. E numa balada te convida para ir para um dia seguinte. Eu falei, vai, amor, vai, porque você tem que estar Sim. lá. E aí você encontra a Marta, e a Marta É. veio participar do Glacercast. Não, a Marta foi encantadora, assim, a participação dela, receber ela aqui em Americana, receber ela aqui no estúdio, conversando com a gente, uma pessoa que tem muito conhecimento. Ela tem também um rótulo Ela dela, trouxe um né? rótulo dela pra Já gente de presente, já tomamos o tomamos uma vinho delícia. Marta, dela. tá faltando vinho em casa. Lembrando, gente, que tudo que é em excesso não é de Deus. Então, quando você tá aí degustando vinhos, degustando o que você gosta aí, nunca em excesso, porque isso não Até faz isso nós bem. aprendemos, né, amor? O importante é a experiência, a experiência. Eu falo assim, você torce para algum time? Eu cheguei aqui os meninos tudo falando de futebol, Muda. Não, né, corta, tá? corta. Então, assim, é uma experiência você ter essa paixão, enfim. O vinho e tudo mais é sobre isso. E ela deixou tão claro pra gente, com todo o seu conhecimento, sua experiência, como é feito, como é o processo de fabricação, como aconteceu, As né? uvas, o Isso. plantio, né? E isso fica eterno na nossa mente e faz com que a gente preste mais atenção na hora de escolher um rótulo ali no Sim, cardápio. sim. A gente presta mais atenção na hora de Não, a degustar. gente já tá se achando profissional quando a gente sai Nossa, agora, né? é igual quem quer falar de política não sabe nada, né? Mas é gostoso essa experiência, porque a gente não precisa saber de tudo. Isso ninguém vai saber de tudo. Eu sou especialista lá na minha área de estética, eu falo sobre isso, escrevo sobre isso, transbordo sobre isso. Eu sou especialista em empreendedorismo, Danilo em esporte, o Danilo, né, agora no empreendendo também, na parte de comunicação, tecnologia, ele está aí também. Então, assim, somos especialistas, mas isso não quer dizer que precisamos saber tudo, mas podemos ter a vivência. A gente pode buscar conhecimento. Exato, de coisas que não faz parte da nossa vida. Aí a gente volta para falar da ambiência, né? Que, assim, O que a gente mais assiste hoje em dia? podcast. O Brasil é o terceiro país do mundo no consumo de podcast. E isso foi o Glacercast que fez O com a Caio gente, Carneiro né? fala todos os programas assim. A palavra mais buscada no Google é como. Como fazer. Então, assim, eu até acabo repetindo ele, porque a gente se espelha em Sim. pessoas, que a gente se inspira, a gente acredita naquilo, porque né? eu acho que naturalmente, independente do objetivo do podcast, às vezes os hosters inconscientemente acabam querendo extrair dos convidados o como de cada um. Sim. O Caio só oficializou isso no nome, Sim. né? Mas eu acho que esse foi o nosso objetivo quando a gente quis criar o Glacercast. Sim. As pessoas aqui trazerem o como das pessoas, porque a gente absorve. E às vezes eu vejo, quando eu estou assistindo algum programa dele, ele estava entrevistando a Gabriela Pugliese, é uma das primeiras influenciadoras do Brasil que nem existia esse nome quando ela começou. E nem ela praticamente sabia contar seu como, porque às vezes a pessoa faz tão orgânico, a vida vai acontecendo. Quando eu fui editar minha primeira palestra de empreendedorismo, que eu ia transmitir, eu editei a minha vida de empresária, minha vida de empreendedora, e eu me surpreendi quando eu coloquei esses 3 fatos, essas 3, né, chaves que virou a minha vida, que aconteceu. E quando e ali você coloca isso de uma forma natural, mas como você conseguiu todas aquelas coisas. Exato. E se a gente for pensar hoje, você não tem como não saber de alguma coisa. Porque assim, ó, eu tenho certeza que quando a gente fez aqueles slides, a gente não colocou ali como, mas o que você transbordou na palestra para quem estava assistindo é como você fez a sua vida ser do jeito que é. E eu estava dando entrevista no podcast lá na Bienal e eu editei mais um pouquinho, porque eu falei muito eu usei a mesma estratégia que foi os cursos internacionais, tanto quando aconteceu na maquiagem, que eu me tornei referência. Aí nos cílios, eu vi que funcionou na maquiagem, fui fazer o curso internacional, me tornei referência de novo. Na micropigmentação, fui para congresso internacional para me tornar referência. Então, assim, você aí na sua vida, você precisa entender o que funciona.
Se você está numa profissão que você já fez alguma coisa que deu muito certo, gente, não fique tentando achar em outros lugares, está dentro de você. Repita esses movimentos que ele é para você, Deus escolheu isso para você. E quando eu coloco isso na mesa para pensar, eu fiz isso, talvez não tão intencional, mas eu vi que estava certo. Sabe aquela velha frase, não vamos mexer em time que está ganhando? Pois é. Tá, mas aí eu vou confrontar com você no seguinte. De repente aparece a tal história da árvore que o Rafael de Barros contou pra gente. As bifurcações é o gás para a Na vida. sua vida aconteceu muito Várias isso. vezes. Porque assim, você tinha uma das principais autoescolas da cidade com a sua família. Vendi com faturamento, gente. Entendeu? Com vários funcionários, tudo rodando, sem questão trabalhista, um monte de coisa. É uma bifurcação. Mas, ó, escolher é para os fortes. Eu sempre falei Isso é bacana. isso e eu acredito nisso. Se eu tenho uma escolha, porque Deus está me testando, se eu vou ter capacidade de escolher. Se você não tem desafios na vida, significa que você não está vivendo. E quando lá atrás eu fiquei 16, 17 anos administrando uma empresa familiar que teve sucesso, enfim, até hoje eu encontro funcionários na rua que nos aplaudem. Idolatram. Meus Isso, pais. mas sabe o que eu acho bacana? Sabe o que eu perguntei isso? Porque assim, a gente teve também outras empresas que não foram tão sucesso igual algumas, mas que também passaram na nossa vida. Então, tipo assim, é justamente o que você falou. Ter coragem. Deus, eu vou colocar o pé aqui, coloca o chão. Mas que se lá na frente não for aquilo, a questão Muda da de árvore, novo, muda de gente. novo. Né? Exato. A gente teve uma brinquedoteca, a primeira na cidade, fora de um shopping, Foi. e depois Muito incrível. vendemos, né? Você criou a Costurinha. Pois é. Que inclusive, fiquei 12 anos com inclusive o nome foi uma cliente da Ana Lu que Sim. criou Não, com gente, você. todos os nossos negócios tinham uma história no Sim. nome, na escolha do Sim. nome. A brinquedoteca chamava Nani Play. E Nani, Giovanni é o nosso filho, Mas e você Nani tem é que- babá em inglês. Mas antes você tem que falar porque Ana Lu. Ana Lu é porque a nossa filha chama Ana Ana Luísa Luísa, e eu acreditava que eu tinha que colocar uma letra forte na frente Isso. e coloquei o H. Isso, Ana Lu, isso. que era de Ana Luísa. Quando eu fui mudar a rota de novo, fui para outro endereço, transformei num estúdio, deixei a unha para trás, né, esmalteria. Eu peguei esse Ana Lu, transformei em Ana Luxo por conta da Glamour. minha técnica de cílios, que era volume luxo. Então, tudo tem uma história. Aí né? tem a Aloha, Aloha. que tem a questão do Havaí no nome. Quando eu tinha 17 anos, eu ganhei uma viagem da revista Capricho. Eu fiquei um mês nos Estados Unidos, 3 semanas na Califórnia e uma no Havaí. Então, na hora que eu pisei no aeroporto do Havaí, vinham aqueles havaianos com os colares, e aloha, aloha, porque é bem-vindo em havaiano. Em havaiano. E quando a gente foi abrir o beach tênis Que era uma questão de praia, de né? praia, aloha, ele nem viveu aquilo comigo, né? Não estava lá, a gente já namorava, mas ele se recordou disso. A academia fez muito sucesso, a gente ficou 4 anos com ela. Inclusive, esse mês completa 2 anos a venda, né? E a Aloha. E também a Glamour. Nossa filha criou o nome, que é meu sobrenome de solteira é Morige e de casada Glasser. Então, a Glamour chama Glasser e Morige. Mas no meio dos dois tem a questão do amor. Exato. Que é uma coisa que eu percebo que você faz em tudo. Muito, tipo, muito. Até a gente tem, eu até vou citar aqui a Lucimara Cortez. que é uma cliente nossa. Gente, não tem um dia. Nossa, gente, assim, é uma conexão, parece que ela e a Karina se conhecem faz 70 anos e elas nem têm essa idade, mas assim, faz um mês e pouco que a Lucy se conectou com a gente através da Glamour. E ela fala, não sou eu seria suspeito de falar, mas ela fala do amor incondicional da Karina quando ela tá fazendo aquilo que ela tem que fazer. Porque a gente vai entrar no próximo assunto de fazer o que tem que ser feito, né, de separar o homem dos meninos ou as mulheres das meninas, mas o jeito que ela faz com amor é super... Esses dias a gente estava fazendo compra lá em São Paulo para a loja, eu olhei para ele e falei assim, será mesmo que a gente precisa estar aqui? Porque assim, gente, é muito sacrifício. É muito sacrifício, sabe? Aí a gente se vê em lugares absurdamente luxuosos,
em lugares que a gente desfruta de conforto. Aí, de repente, a gente tá no caos, assim. Mas isso é sobre a vida. Mas posso A falar? vida não é só luxo, a E, vida não é só glamour. inclusive, vou falar aqui, a gente teve uma discussão esses dias, e eu fiz questão de deixar para ela claro que eu me sinto realizado de fazer isso. Porque tem várias coisas envolvidas, mas o principal é o amor daquilo que a gente está fazendo com esse novo negócio para fazer ele prosperar. Porque eu acredito que Deus sabe o que Ele quer para glamour, consequentemente para a gente. Então eu me sinto realizado desse sacrifício que a gente faz toda segunda-feira. Eu chego em casa, nossa, segunda agora, a Parece que gente a gente chegou. Parece que a Apanhou. gente teve 3 lutas de UFC no mesmo dia. Mas a hora que eu Pois deito na é. cama, eu falo assim: Deus, obrigado pelo dia de hoje. Eu estou extremamente satisfeito. Não, e quem se supera, se superou muito, foi o O Rogério, né? Rogério, que aí a gente fala nesse negócio, né, de separar o homem das crianças. A frase dele, que inclusive você pediu para ele receber. Correr cansa, sofá mata. Gente, eu conheci o Rogério na época que eu dava aula de beach tênis no Bike Hotel. E eu falo, né, que eu primeiro conheci a frase. E aí eu falei assim, cara, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer esse cara. E a história dele é surreal. Da forma que ele conta, vocês busquem aí no nosso episódio. Dele descobrir o câncer, e dele descobrir a corrida, e dele querer sair do sedentarismo, da obesidade. E o cara correr no deserto do Atacama, na Patagônia. Doeu. Tipo, doeu muito. Ultramaratonista, já fez mais de 100 meia maratonas, mais de 30 maratonas, e não para por aí. Mas o principal, que ele deixou claro, separar os homens dos meninos, tá? Por quê? Fazer aquilo que tem que ser feito. E aí a hora que você junta isso com o amor, né? O desafio, tanto no empreendedorismo, quanto você aí que ainda é CLT, Sim. que tem ali manter, dar satisfação. É desafio diário, gente. Por isso que eu faço... muito mais fácil você ficar no sofá. É por isso que eu falo, assim, fazer aquilo que tem que ser feito. Sim. Meu, a glamour tem as correrias, né? Os perrengues, as coisas para se resolver. Tem. Mas quando você enfrenta isso, porque tem que ser feito, mas antes, com Deus e amor, tudo resolve, né? Sim. A questão que eu falo nas minhas palestras. Você vai encarar isso como um problema ou uma situação? Não, essa frase, toda vez que eu tô no perrengue, eu acho que às vezes nem é perrengue mental. Porque às vezes a gente coloca o problema onde não tem. Pega essa chave. Você aí tem problema? Você tem problema, Gui? Tem problema, Yuri? Gente, não, vocês precisam ver de perto. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês não têm problema. Vocês acordam, vocês abrem os olhos, vocês veem a luz do dia, vocês andam, vocês bebem água, algumas com algumas limitações ou não, mas vocês se resolvem. Vocês fazem as necessidades básicas de vocês sozinhos. Deus abençoe por isso. O que vocês têm são situações. Eu dei uma palestra esses dias no Colégio João 23, onde a nossa filha estuda, e eu terminei a palestra com isso, e hoje eu vou buscar Ana, eu vou levar, o pessoal vem e fala, Danilão, problema ou situação, problema ou situação. Porque assim, vai acontecer. O problema vai acontecer, depende de como você enfrentar ele. Se você enfrentar ele como uma situação, não é que ele não vá acontecer, mas a forma como você pode resolver e principalmente passar por aquilo, talvez vai ser menos doloroso. Aí vai, a mente, né, domina. Porque o Danilo é um atleta paralímpico. No começo eu lembro que ele nem se considerava deficiente quando ele estava com aquelas pessoas, porque a pessoa que não tem como se locomover, ela não tem braço para se alimentar. Não tem capacidade física para fazer suas necessidades, por exemplo, ela sozinha. Precisa de auxílio para tudo. Então, assim, essas pessoas, elas são tão felizes. Eu aprendi muito. Vocês não têm noção. Eu lembro até hoje, a minha primeira festa de encerramento do Mundial da Nova Zelândia em 98. Eu conheci um português que ele não tinha um braço e uma perna, e aquele cara foi o cara que mais curtiu a festa de encerramento. E aí conversa, porque é português, né? Vai, senta tudo na mesma mesa. Ganhou medalha português? Não, nenhuma. E o cara tá feliz. Ele falou assim, cara, eu fui atropelado por um trem porque eu apaguei bêbado no trilho de trem, o trem me cortou e eu tô aqui. Então aí eu comecei a mudar a chave. Cara, não é, quando a gente fala sobre valor, né, sobre preço, não é a limitação da deficiência, mas é como você vive aquilo. Eu com uma deficiência mínima, eu tinha vergonha na minha adolescência, eu me escondia por causa de não querer
aparecer e querer ser igual aos que não tinham deficiência. Eu descubro caras muito mais deficientes que são muito mais felizes. Então, assim, foi uma É mudança de muita chave. lição de Porque, vida. assim, às vezes quando você fala em ambiência, estar num ambiente top para você evoluir, às vezes você está num ambiente que te dá um choque de realidade, também é importante para você querer muito. mudar, né? Mudança de Sim. rota. Eu estive assistindo pessoalmente Mundial, Rio de Janeiro, outras competições. Paralimpíadas na Na Grécia, Grécia, estive lá em Atenas. Pan-Americano no Rio. Gente, eu olhava para aquilo, eu falava, meu Deus, as pessoas no mundo Amor, precisam sabe ver o que eu isso de lembrei perto. agora? Você lembra a festa de encerramento do Mundial 2005 no Rio, que nós fomos na escola de samba, na Mangueira? A gente com os espanhóis, que também eram amigos nossos, aquele pessoal da Europa, o quanto a gente curtiu, ninguém ali estava preocupado se tinha deficiência ou não. Não Na existe minha, essa preocupação. eu tenho um cara que eu chamo de irmão, a gente conversa muito, Moisés Batista de Curitiba, procurem ele aí na internet. Cara, o que o Moisés me ensinou a nível de felicidade com a deficiência que ele tem é surreal. E eu vejo assim, vamos falar do dia a dia, pegando esse gancho, as pessoas falam assim, gente, meu salário não é suficiente, minha renda não é suficiente, eu não consigo pagar as contas. Primeiro, educação financeira, coloca a planilha, o que entra, o que sai, porque você está saindo mais do que você está ganhando. Fato. Então, como você vai resolver isso na sua vida? Vai mudar a tua mente. Mude a mente, né? Aí você tem uma situação para resolver. Vou deixar aqui uma dica que eu estou ouvindo muito essa semana, que eu estou ali com o Primo Pobre, no podcast dele, eu quero compartilhar aqui com vocês. Um simples fato de você, além de ter a sua renda, ou CLT, ou aquela que você acha que é a capacidade do seu negócio, vá procurar renda extra. E ela tá fazendo isso comigo, gente. Cara, vocês estão acomodados em casa, esperando a vida passar, a vida acontecer. Vou te deixar uma questão aí. Você tem alguma, pelo menos uma renda extra na sua vida? Não tenha vergonha. Sei lá, vai fazer um Uber, vai vender um doce para os seus amigos, vai vender uma joia, vai fazer. Tive uma ideia, amor. Vou colocar uma enquete aqui no canal para vocês comentarem aí se você tem uma renda extra ou se você já se acha satisfeito. Porque eu sempre falo nos meus depoimentos, falei no livro, falo nas palestras sobre multinegócios. Eu nunca tive só um negócio na minha vida. É a outra chave da sua palestra que eu falei, né? Várias cestas para vários... Várias. Né? E isso é uma frase que sempre fica marcada lá, que as pessoas depois mandam no Instagram e tal. Os ovos nunca podem estar todos na mesma cesta. E meus ovos nunca esteve. Na minha vida profissional, desde os 14 anos eu trabalho. Sempre pelo menos então, duas. Sobre multinegócios, eu sou expert em falar. Todo mundo que tiver dúvida, quiser ouvir sobre isso, a gente pode fazer um podcast sobre isso, que para mim funcionou muito, funciona e eu acredito muito nisso. Mas multinegócios é sobre você ter vários negócios. Só que, às vezes, um simples... vamos lá, vamos mudar a frase renda extra, porque às vezes a pessoa vai achar que você precisa de ajudinha. Não precisa de ajudinha. Vamos lá, um turbo extra. Uma turbinada na sua renda. Uma turbinada na sua vida. Porque você não quer comprar lá um restaurante novo por mês. Você quer frequentar. Ou você quer comprar um tênis novo. Ou você quer fazer uma viagem diferente. Na mesma renda, você vai conseguir? E às vezes, mas posso te contradizer agora? Às vezes sim. Você quer 2 exemplos? Primeiro, você dentro do seu estúdio, você conseguiu abrir uma segunda renda. Você não saiu dali. E teoricamente com o mesmo foco. Você transforma uma mulher na questão dos cílios, da sobrancelha, da micro, até a areola, né? E aí, beleza, você deixa a moça ali perfeita, mas aí ela vai sair, ela precisa de um acessório. Dentro do mesmo núcleo, se a gente pode usar essa palavra, você criou uma segunda cesta. Sim. E aí a gente entra na questão do nosso próximo episódio, que é o Hugo, com a Dani. O Hugo, cara, é surreal, a gente nem precisa comentar, né? Ele tá no livro dos recordes, no Guinness, porque ele correu 366 maratonas seguidas, em 366 dias, ininterruptos, tá? Tem gente aí que não consegue correr uma maratona, ele correu 366 seguidas. E aí eu vou pegar esse mesmo paralelo com o que eu falei de você. Ele saiu de uma área do TI super conceituado que ele era, estruturado, tranquilo. CLT ali com os recursos. Para fazer um propósito. E aí, em cima desse um propósito dele, que era correr essas 366 maratonas, ele abriu várias
fontes de renda, se a gente pode dizer assim. Rendas extras. Ele é palestrante, ele tem Multinegócios. livro, ele tem mentoria. Então, assim, às vezes é possível, dentro daquilo que você faz. Poxa, como que o Uber chegou no Brasil? Dando um outro exemplo. Você entrava no Uber aqui no Brasil, tinha água, bala, doce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é possível. Eu acho Sim. que é possível. É lógico que às vezes é bacana, tipo assim, a pessoa trabalha numa empresa e no tempo extra ela faz iFood, é bacana. Mas às vezes a pessoa tá querendo muito o que você falou, esperar que caia do céu, ajuda. Às vezes dentro de onde ela ela trabalha num escritório com 20 mulheres. Amor, se a gente pegar um milionário, eu tenho certeza que ele não tem só um negócio. isso é Ele se óbvio. torna É a sócio questão de de muita alavancar, gente. escalar, que o Pablo Marçal fala. Sim. Né? Então, em qualquer fase, é milhões, é déficit, não Sim, importa. é começar. Procure O primo colocar os pobre seus fala ovos isso. em outras Começar. Porque cestas. assim, ó, por exemplo, às vezes você está numa empresa que tem 20 mulheres. Cara, pega umas pecinhas da Glamour, começa a vender. É uma renda essa. E Sim. o primo pobre fala, às vezes, R$50 por semana, daqui a pouco vai ser 100 eu sempre e vai falo mudando com a você chave. sobre a renda extra, ela faz, no mínimo, pagar seu custo fixo. Sim, Se você trabalhar direito. porque às vezes a gente fica focado só, eu só posso viver com aquilo que eu ganho. Cara, Qual é o limite às vezes é da mais sua fácil, vivência, por isso então? aquilo que eu penso, às vezes é mais fácil você tentar alguma coisa extra do que você tentar cortar aquilo que você tem. Com certeza, E aí tem que sempre somar. e aí entra o nosso próximo convidado, que eu acho que foi surreal, porque a gente falou muito sobre, o importante é dinheiro, o importante não é, que é o Michel. E aí entra uma coisa que a gente tem aprendido muito, que é a questão de saber investir. Até o primo pobre fala isso. Chega uma hora que você tem que começar a investir, gente. Quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Na verdade, é assim, a educação financeira a gente tem dificuldade, porque a gente não aprende na escola, a gente tem uma cultura que não nos ajudou a entender que o dinheiro é uma necessidade, é saudável, é para trazer qualidade de vida. A gente, às vezes, tem essa mentalidade de que o dinheiro é sujo, o dinheiro não se fala. Tira isso da Mas sua vida. tanto ele quanto o Renan lá atrás falou, a gente está num país capitalista. Exatamente. O dinheiro é Então, assim, importante, infelizmente. Se você não tem capacidade de gerir seu próprio dinheiro, tem as empresas que fazem isso. E aí, posso dar uma dica? Tô ganhando mais do que eu queria. Cara, tem tanta gente precisando de ajuda. E não tô falando de você fazer um Pix, mas generosidade, você transbordar isso. Tem tantas instituições aí que fazem trabalhos maravilhosos que precisam de ajuda. Ou então, cesta básica, não quero dar dinheiro no farol. Essa coisa de dinheiro me marcou uma situação. Às vezes, as pessoas vê outras pessoas. Você está vivendo ali muito bem. Vamos supor que eu estou no meu auge, estou muito bem. Então, às vezes, essa pessoa que está no auge, ela se incomoda de ela estar tão feliz e uma pessoa da família ou do lado não estar vivendo esse momento. E aí, ela se sente na obrigação de ajudar essa pessoa. Então, uma dica que eu vou deixar para você, se você está vivendo isso e você está super bem e você está se incomodando, talvez pelo ego, por alguma coisa, com uma pessoa que está do seu lado e precisa sair da situação que está, gente, não ofereça ajuda para essa pessoa, ofereça um apoio. Isso. Porque quando essa pessoa chegar no auge dela, ela vai chegar por ela. E se ela chegar com a tua ajuda, ela vai chegar por você. Tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras também, que é uma analogia muito bacana quanto a isso. Peguem isso. Vocês aí lembram o nome do ganhador do Oscar do ano passado? Vocês aí lembram o nome de um professor importante na sua vida? Apoio é mais importante do que muita coisa. E nós vivemos tanto isso na nossa vida por conta do esporte, que você sempre atrás de patrocinadores, que não era uma ajuda, é um apoio. Sim. Então, assim, se você está prosperando na tua vida, você tem que transbordar na vida de outras pessoas com o apoio e não com a ajuda. Porque a ajuda vai fazer com que aquela pessoa te deva aquilo eternamente. Quer um exemplo? Vai... Um outro exemplo, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Ela sabe como que eu me realizo quando eu estou como voluntário na comunidade da fé. E eu estou aprendendo uma parte nova lá que é muito difícil. Porque às vezes não é sobre dinheiro, né? É sobre o seu tempo. É uma forma de eu me doar. Né? Então eu estou aprendendo uma coisa para quê? Para poder contribuir para que quando aquelas pessoas estejam ali no culto, elas saiam dali transformadas. Então, às vezes, não é dar dinheiro. Se você pode, bacana, tem muita gente que dá e, cara, eu acho fantástico, né? Mas você se doar,
O Primo Pobre tem feito muito isso, cara, um cara surreal que está ensinando as pessoas a evoluírem sem cobrar nada. Na linguagem dessas pessoas, né? É. Então, assim, pense aí na sua vida. A generosidade, ela pode ser feita através de valores financeiros, ela pode ser feita através do seu tempo, você se dedicar a estar ali, dando apoio à pessoa, dando a palavra certa, ou ajudando ali apoiando né, dentro de uma instituição, dentro de uma comunidade, dentro enfim, de um projeto que você dedique sua energia, seu tempo, você também está apoiando e você está transbordando. E aí a gente falar em transbordo, o nosso último episódio, o 10º, foi com o Christian. Eu ainda estou aqui flutuando. Que foi ao ar, já está aí para vocês. Foi surreal. Eu conectei com... A gente se conectou com o Christian, ela antes do que eu, quando começamos a ir na Comunidade da Fé, e ela fala sempre que quando termina os louvores, ela já se sente completa, né? Quando a gente está lá na Comunidade da Fé. Eu aprendi a mudar a minha vida, a minha fé, através dos louvores. E aí depois me conectei no Christian, eu fiz discipulado com o Christian, fiz também com a doutora Jucimária, que ele citou aqui, né? E trazer o Christian aqui foi, assim, uma coisa que me aqueceu, me confortou. E ele também ele fala deixou de uma forma, né? Pra gente registrado aí muito sobre fé, Sim. né? E quando a pessoa é sábia... Lê a frase dele aí pra gente, amor. O poder do louvor e adoração a Deus. Um menino que, quando conheceu o violão, viu a questão da bifurcação, né? De seguir um caminho através daquilo. Se tornou músico, teve sempre a fé graças à mãe, né? Então sempre frequentou a igreja, mas fez daquele violão da música os seus meios de vida, né? E transborda hoje. Com o aprendizado que a gente tem com ele, porque a gente tem sempre, né? Que é o dom dele, o cantar, isso é fato, mas que em qualquer situação que você esteja na sua vida, você precisa colocar Deus em primeiro lugar, você precisa trabalhar sua mente para que ela esteja organizada para que você não deixe os pensamentos ruins entrar, a descrença entrar, independente de religião, independente do que você não precisa frequentar, você precisa exercitar diariamente, adorar intimamente, fazer com que essa energia do que você precisa, o seu propósito de vida você esteja atenta aos sinais, as mensagens. Ontem eu estava tão descrente quando eu comecei o dia, de repente ele chega com uma notícia, aí eu falo, obrigado, Senhor, é a resposta. Então, se você está com o seu apurado, na sua energia de fé, na sua mente trabalhada para o positivo, para as coisas que vão dar certo, para as coisas que você enxerga que vai dar certo, você não vai errar o caminho. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem um propósito e tem um porquê. A gente não estaria aqui, nesse momento, conversando, né, fazendo esse diálogo, os meninos ali com a gente, escutando o que a gente está falando, produzindo esse conteúdo, esse programa para ir ao ar aí para vocês. Você aí na sua casa, usando o seu tempo, nos honrando com o seu tempo, escutando aqui o que a gente tem a dizer, sem um propósito. Então, eu penso que tudo na vida a gente precisa entender que tem que ser feito e tem que acontecer e tem um porquê disso. Ontem a gente estava assistindo o Dave Leonardo, é um cara que eu amo, né? Não consegui tirar foto com ele quando ele veio na Comunidade da Fé, porque eu estava como voluntário, eu estava na correria, mas ele falou uma coisa muito bacana. A gente vive milagres todos os dias, a todo momento. Alguns visuais, mas muitos que a gente não sabe que aconteceram porque foi coisa de Deus. A gente acordar é um milagre, né? Porque Deus quis que a gente acordasse. Eu perdi minha mãe. Por quê? Porque Deus achou que tinha acabado o tempo dela. A gente só está de passagem então, aqui, gente, vamos viver o hoje. E o Christian falou aí uma coisa aqui, que aí eu comecei a praticar desde aquele dia. Eu converso muito com Deus, eu até falei aqui no episódio que eu agradeço, que eu pergunto, que eu converso mesmo, eu ajoelho. Para quem não me conhece, não sabe a dificuldade que é, por incrível que não pareça, eu ajoelhar, mas eu ajoelho para conversar com Deus quando eu quero, quando eu preciso.
bom dia, Espírito Santo. Porque, gente, antes de você falar essa frase, bom dia, Espírito Santo, já aconteceu vários milagres antes na sua vida. Então, você agradecer bom dia, Espírito Santo, é gratificante. É uma forma de agradecer por mais um milagre que está acontecendo na sua vida. Gente, assim, a gente fala de Deus a todo momento, a gente gosta de trazer aqui para vocês que a fé é fundamento para tudo. Eu sempre compartilho, quando eu estou aí, né, no palco, sobre a importância também de você ter a disciplina. E eu consegui, né, editando toda essa minha vida para estar transbordando para vocês, que a dança me trouxe essa disciplina. Porque eu comecei a fazer balé com 3 anos e parei com 18. Hoje eu estou no esporte, a gente joga tênis, raquetinha. E assim, a disciplina, principalmente vocês aí que têm filhos, que vocês precisam educar seus filhos. A gente sabe que a inteligência emocional, todos os pensamentos e tudo que a pessoa lá na frente vai acreditar é formada até os 7 anos. Então, coloque rotina na vida das pessoas. Coloquem um esporte para vocês verem como não Coloque o esporte na vida dos seus filhos. Faça, seja exemplo. Porque não adianta você impor para o teu filho se você não consegue ser o exemplo. A gente vê os resultados na nossa vida, na vida dos nossos filhos. E isso é fato, assim. Então, além da fé, você precisa acreditar e fazer. E a disciplina que o esporte, que a dedicação que a criança tem no desenvolvimento Sabe como eu sou corporal, disciplinado até para emocional. tomar remédio, né? É Exato. natural. Tipo assim, a dica, a chave, não é que o seu filho se torne um atleta. Se tornar, bacana, vai ser Legal. fantástico. Mas assim, ela pelo balé e eu pela natação, ou pelos inúmeros esportes que a minha mãe, graças a Deus, fez eu praticar, trouxe para minha vida, com a maturidade que eu tenho hoje, a questão da dedicação, da disciplina, da resiliência. Não desistir fácil, né? Que nem os meninos aqui da maratona, eles não Sim, desistem, gente. né? Então, assim, o esporte não vai só fazer o seu filho ser um atleta ou não, mas quando ele tiver com 40 e poucos, 50 e poucos anos, ele sido um atleta ou não, ele vai ter a dedicação e a resiliência com ele. E a memória, educação, muscular, respeito, tudo, né? Tudo. Então, assim, não tomou essa decisão ainda de colocar seu filho no esporte e ele vai aprender a disciplina, vai movimentar o corpo, a mente, vai aprender a perder, a ganhar. Isso as pessoas não sabem, a perder. Até uma lesão, gente, faz com que a pessoa aprenda. Peguem isso, porque eu tive uma lesão na minha carreira, num momento de descuido meu, e eu aprendi com isso. O pessoal que corre tem bastante disso também, tenista, né? várias Eu vejo coisas. até na raquetinha, tem amigas que ficam 4 meses afastada, 3, porque tem que fazer uma cirurgia no joelho. Então, assim, se preparem pra guerra, Dedicação, entendeu? né? Dedicação. Se preparem pra vida. E não só no esporte, a gente está trazendo esse contexto, mas é só para traçar um paralelo na sua empresa, no seu emprego, na sua família, no seu relacionamento, no seu ato de ser pai, de ser mãe, de ser filho. Isso é importante. Muito bom, gente! Que delícia conversar sobre tudo que a gente aprendeu. A gente quer que vocês também aí de casa aprendam. Se vocês se você aí perdeu algum episódio, volta lá. Vai lá no YouTube, gente. Vai no YouTube, tem todos os episódios lá. Assista. É surreal essa primeira temporada que a gente vai assistir. viveu Se você não tem muito tempo, mas dê prioridade a você, assim. Vai sendo por pílulas, né? Vai pegando pedaços. Que certamente aquele pedaço que você assistiu era a mensagem que você precisava ouvir. Tá ótimo, meu amor. Obrigado. Bora, segunda temporada. Bora. Né? Às vezes Primeiro da segunda temporada, gente. Começamos de novo. E olha, posso falar para vocês? Nós começamos de uma forma o nosso primeiro episódio. Terminamos o episódio da mesma forma que nós começamos. Nós começamos essa temporada de uma forma e aguardem que o 10º vai estar linkado com o outro. Então, agradecer, meu amor, a participação. Beijo. Agradecer aqui o Gui, o Yuri. Realmente está fantástico. As pessoas têm elogiado o profissionalismo, a qualidade. Né? Tá surreal. O feedback está muito bom. Deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal, é importante. A gente está no YouTube, está no Spotify, tem no Instagram também. Compartilhem, gente. Manda para alguém que você acha que tem que escutar. Dê dicas, sugiram pessoas, quer participar, entre em contato com a gente. É muito bacana. Esse foi o nosso 11º episódio, o primeiro episódio da segunda temporada do GlacierCast. Valeu! Beijo! Até mais!